Fala, o que que eu faço? Eu saio daqui e chamo a polícia, eu choro junto com a pessoa, eu abraço a pessoa, eu vou ficar com medo. Às vezes você tá o orientador tá conversando com a pessoa tá armada, né? Às vezes a pessoa tá passando a orientação, tá com a mão suja de sangue. E aí o que que você faz? Quando a gente lembra de Jesus, por onde Jesus passava, era uma multidão de gente em busca de uma cura, de conhecimento, cura, vamos dizer assim, de querer conhecer a verdade, de querer ter novos caminhos, ter opção, porque a época que Jesus veio, tal como hoje, foi uma época muito difícil. Hoje nós ainda temos alguns caminhos, algumas opções, mas na época de Jesus não havia quase nenhuma esperança. Era trabalho e trabalho e trabalho. Mas por que eu falei de Jesus? Porque ele curava, e quando ele curava, ele, basicamente, eu coloquei 3 modelos de cura que ele fazia, né? Primeiro é quando ele desejava a cura da pessoa. Um exemplo é quando ele pegou o cego de nascença, ele se aproximou do cego de nascença, e ele falou, você é cego, mas você quer ser curado. É curioso que Jesus sempre pergunta. É diferente, nós temos o hábito de, às vezes, achar que a pessoa quer determinada coisa, né? Você vê uma pessoa na rua e você fala, talvez esteja com fome, aí você vai lá e às vezes a pessoa não está com fome, ela estava querendo um pouco de atenção ou água, como já aconteceu comigo, de oferecer um negócio e a pessoa falou, eu quero água. Ou a pessoa pediu um pão com manteiga. E a pessoa queria o pão com manteiga, ela não queria uma outra coisa a não ser aquilo, né? E, Então às Jesus perguntava, vezes pro cego, você disse que no sentido parecia óbvio, né? parecia óbvio, né? Fazendo uma parte, né? Jesus estava, né, já que nós entramos nessa questão de perguntar, Jesus estava saindo da sinagoga e uma pessoa parou de frente dele, uma pessoa magra, uma pessoa triste, uma pessoa bem abatida. E Jesus perguntou, o que você quer? Ele falou, Senhor, cuida do meu filho. Porque ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água e ele está possuído. Então você veja bem, nós normalmente fazemos um pré-julgamento do que a pessoa precisa. E a pessoa estava naquela situação, mas ele não queria nada para ele queria pelo filho dele, né? Então já começa. Jesus é sempre um modelo extraordinário, né? Então perguntar o que ele queria. E no cego de nascença, ele falou: eu quero ver, Senhor. E aí o que ele faz? Ele abaixa, pega um pouco de areia, coloca na mão, areia ou terra. Ele coloca saliva, mistura, faz um preparadinho ali e passa nos olhos da pessoa. E na Bíblia diz que a pessoa começa a ter a impressão que está começando a ver vultos. E ele fala assim, olha, eu vejo pessoas como se fossem árvores. Pelo menos na tradução está assim. E aí Jesus novamente faz o preparadinho e passa e ele se cura. Mas aí você vê que Jesus estava querendo curá-lo, né? Uma outra questão que a gente coloca num segundo exemplo é quando o caso da mulher hemorrágica, que ela tinha hemorragias constantes. Estou assistindo uma série interessante aí. The Chosen. E fazendo uma observação, quando a gente fala da mulher hemorrágica, a gente deixa passar muito desapercebido. Mas naquela época, o fato dela ser hemorrágica, e na época, uma mulher, quando estava na fase da menstruação, ninguém podia tocá-la. Então você imagina que no caso dela, ela passava 24 horas, 30 dias, o ano inteiro naquela situação. Então ela literalmente era jogada para escanteio de uma sociedade. Então vai além da cura que Jesus fez. Que aí ele quebra todos os preceitos da época. E diferentemente, na imagem que eu vejo, e na série ficou bem visível isso, né? É como se Jesus estivesse na avenida principal do Brasil de negócios, a 25 de março em São Paulo, que imagina um lugar que passa, sei lá, 20, 30 mil pessoas por dia. Sim. E Jesus passando na cidade grande, né, Jerusalém, todo mundo querendo ser tocado para ser curado, e eis que ela vai no meio daquele tumulto todo e toca na veste de Jesus. Jesus vira para trás e fala, ele fala, alguém me tirou uma virtude. Tirar, alguém me roubou, é isso? E aí o pessoal se afasta e ele vira para um dos apóstolos e fala assim, alguém me tirou uma virtude. Quem me tirou uma virtude? E os apóstolos, mestre. Todo mundo queria te tocar. E ela constrangida, ela percebeu que ela recebeu a cura. Ela falou, eu te toquei. E com medo... Olha a situação.
ela foi a pessoa que tirou uma virtude de Jesus. E ela não entendeu o que aconteceu. Ela era uma mulher hemorrágica. Alguém lá no grupo já gritou, ela tá sangrando. Ou seja, é uma mulher impura. Já não era nem pra ela estar ali. Não era para ela estar ali. Jesus se abaixa, levanta ela de cabeça baixa. Ele fala, olha para mim. Né? Ela fala, eu me curei. Aí ele falou assim, a tua fé te curou. Então veja que nesse segundo exemplo, ele estava disponível para a cura, mas não teve uma Não precisou de uma ação dele direta. ação direta, né? Então isso está em Marcos, lá no capítulo 5, do versículo 25 a 29. E o caso do centurião de Cafarnaum, que o nome já diz, era centurião, pegaria mal ele levar Jesus para a casa dele, né? Uma vez que ele servia a própria Roma. Mas ele vai lá, bate às portas de Jesus e fala, me cura um escravo que eu considero muito. E Jesus fica admirado com a fé dessa busca, e ele fala, pode voltar que ele está curado. Ou seja, fez uma cura à distância. Nós estamos falando de uma época, nós estamos falando de 2024 anos atrás. Nós estamos falando de um período muito grande. E nesse período, a gente fica se questionando como é que ele fez essas curas. Através de quê? Qual é a ciência que está por detrás do que Jesus foi capaz de fazer? Mas, curiosamente, ele falou, vós podeis fazer o que eu faço e farão ainda mais. Isso ficou por anos, por séculos, a questão de como a gente faria o que Jesus fez. E aí o que vai acontecer? Quando você pega a questão do passe, você fala, bom, então Jesus aplicou um passe, aplicou uma energia ali. Mas que tipo de energia? Né? Porque o passe é em posição de mão. Se você for pegar algumas figuras do Egito Antigo, já tem algumas figuras que aparecem duas pessoas e uma com a palma da mão levantada fazendo imposição de mão. Então, desde a época do Egito, vamos pegar a dinastia dos faraós, procura aí para vocês verem, duraram mais de 6.000 anos. Quando Moisés tirou o povo do Egito, o Egito continuou e os faraós continuaram. Mas a distância entre Moisés e Jesus dá 1.700, entre 1.700 e 1.800 anos. É uma distância muito grande. Então, já na época de Jesus, 2.000 anos atrás, já havia imposição de mão. Tudo bem que era uma coisa pouco conhecida. Mas aí nós vamos... E eles tinham até conhecimento de magnetismo que eu acho que até hoje a gente desconhece, né? Eu acredito. Porque quando tem aquela tumba de Tutankhamon, nem sei pronunciar, me ocorreu agora. Quem mexeu ali depois teve problemas, vieram a desencarnar. E o próprio Emmanuel, citando os egípcios, acho que é no Caminho da Luz, ele fala que aquela região tem um magnetismo diferente por ali, que até mesmo as bússolas têm interferência. Então acho que eles até conhecimento deveriam perdido. ter algum conhecimento ali, e lógico que conhecimento, como é poder, isso a gente vai resgatando aos poucos, né? Aos poucos. No YouTube, eu descobri que tem um senhor chamado Jacob Mello. Ele fala bastante sobre magnetismo animal, ele fez alguns simpósios, eu entendo que seria interessante, eu andei vendo umas palestras dele, falando especificamente sobre magnetismo, e é interessante. Quando é dito assim, né, magnetismo animal, é animal no sentido de ser um magnetismo humano também? Ou animal de animal mesmo? Olha que coisa curiosa. O homem é considerado um animal. Então nós temos o mineral, o vegetal e o animal. A ciência diz isso. Sim. A doutrina espírita entende que é animal e hominal. Uma planta, para você conseguir que ela continue a sua espécie, ela vai precisar da sementinha. Então, a semente brota, nasce a planta nasce, cresce, faz a sementinha. Então, você precisa daquela sementinha brotar para nascer outras. Para que cada um de nós, seres humanos, estejamos aqui, ou até os animais, você precisa de um casal. Então, o material genético você passa adiante, aí é ciência,
Mas nós vamos observar o seguinte, que às vezes a pessoa, mesmo se alimentando, ela não tem a vivacidade. Ela se alimenta, mas às vezes o organismo não tem a vivacidade. E quando você dá uma aproximação, uma conversa, você faz um abraço, ou você aplica o passe, é meio que você recarrega as baterias. Esse recarregar as baterias, na verdade, é uma transmissão. Então, nós vamos perceber que, na atividade celular, existem organismos que vão produzir, trabalhar melhor os nutrientes, e eles vão produzir mais energias, e organismos que vão trabalhar assim com menos energia. E ela pode ser, então, a energia vital, é considerada animal, você consegue passar um pouco pro outro. Mas, Cláudio, se eu passar pro outro, eu vou perder a minha? Vai perder a sua. Um pouquinho. Mas depois no sono e através da alimentação você recupera. É igual doar sangue? É igual doar sangue. Boa comparação. eu vou doar sangue, mas eu vou ficar sem sangue? Não, você não vai doar tudo. Mas depois você se recupera. E é um gesto de amor. Perfeito. E é um gesto de amor. Então, a energia vital, a gente poderia até adiantar um pouco. Pessoas que têm excesso de energia vital, é como se fosse uma bateria de carro. O carro, ele não pode ficar parado na garagem. Ele murcha os pneus com o passar do tempo e a bateria é a primeira a sofrer. Por quê? Porque ela não tem a troca de energia. Então, tem pessoas que já nascem com essa propensão de ter muita energia e ela precisa dispersar. Porque se ela não dispersa, aí ela começa a ter problemas de saúde com relação a isso. Né? Você quer adiantar ou podemos... Fica à vontade. Fica à vontade. Quando eu fiz o curso, né, falando de passes, eles até comentavam, né? Algumas doenças terminadas em OSI tem a ver com concentração de energia. Então, e doenças terminadas em IT é que a pessoa está colocando à disposição mais energia do que ela tem. Rinite, sinusite, essas ites, de modo geral, ela se preocupa muito com os outros e ela doa muita energia. Pessoas com OSI, aquelas pessoas que, não vamos confundir, tomar choque nas coisas, porque se eu pôr a mão na tomada vai dar choque. A estática também dá uns estalinhos, né? Mas pessoas que têm excesso de energia, elas têm uma maior propensão de tomar... Não é choque, as coisas meio que dão choque, dão estática. Não é estática, sim, como se fosse estática. Dores nas juntas, cansaço. Então a recomendação, lógico, seria trabalho com o público, dê mais atenção pro próximo. Ou seja, dispersar o excesso de energia que tem. E faz muito bem, que aí você junta caridade com... Não tem a ver com prática de esporte, se cansar o corpo? Poderia ser uma delas. Praticar esportes, sim, mas você não... praticar esportes, por exemplo, vou fazer uma corrida. Tá, você tá dispersando energia. Mas essa energia vital seria interessante você passar para aquele doar, que não tem. Né? Doar, né? Doar, né? E o que é o passe? O passe é uma transmissão de força e, fazendo um paralelo de ideia, é quase uma transfusão de sangue. A gente já começou a falar disso lá atrás. Então, mas aí, não é que a gente está repetindo o que a gente conversou no começo da palestra. Mas se você conhece alguém que você vê que aquela pessoa está precisando de ajuda e você quer fazer a coisa com excelência, que tipo de sangue você passaria para ela? Né? Então, aumenta a questão da... Não vou dizer que aumenta a responsabilidade, mas assim, se o passe é uma transfusão de sangue e tecnicamente eu gostaria de passar o melhor que fosse possível para aquele que receber algo de muita qualidade, o passe também vai ter a mesma coisa. Então, mais para frente, depois a gente vai falar sobre gerenciamento de situações na aplicação do passe, em que, se eu tiver impregnado de pensamento ruim, como é que eu vou fazer uma transfusão de energia para o outro? Mas aí você vai falar assim, mas Cláudio, a gente não tem mais santo. E realmente, né? Se Deus desse a voz somente para quem falasse coisas boas, o mundo seria mudo. Né? Perfeito. Então... Mesmo que a gente não seja uma pessoa perfeita, que perfeito é só Deus, a gente consegue transmitir algo de bom pro outro.
Mas se a gente conseguir trabalhar um pouco mais, pelo menos nos dias que a gente for transmitir isso, a gente ofertar algo um pouco melhor, seria uma caridade ao quadrado, né? Sim. Para você que acredita que a gente possa ter alguma recompensa no futuro, você receberia um pouquinho mais porque você dedicou mais, né? Seria um criptobônus. Sim, sim, sim. Bônus horas, né? O bônus horas, o criptobônus. Porque aí você faria a coisa com excelência. Mas é uma transfusão de energia. E, Cláudia, eu vou ficar um pouco sem? Sim, você vai perder um pouquinho. Mas Mas é nada que, compensador. nada que faça falta. Uma noite de sono recupera. Ah, eu tô com dor de cabeça, mas eu não sei se eu vou pro centro dar passe. E é curioso, às vezes... Por isso que vai nos centros, na maioria dos centros espíritas, tem um pessoal assim, tipo 60 a mais. E aí você fala, gente, essa pessoa não tá conseguindo andar direito e tá vindo aplicar passe. Na hora do passe ela vai ser um condutor. Porque não é só a energia dela. Imaginar que é só uma transformação de energia de pessoa para pessoa, aí também é querer demais. Mas tem um aspecto espiritual. O mundo espiritual, através da caridade, eles vão adicionar o pouco de energia que nós encarnados, pessoas simples, podemos ofertar, eles vão potencializar aquilo para transmitir para o outro. Então eles vão meio que fazer um mix ali para poder passar para o outro. Até porque nós não conseguimos... O plano espiritual, ele tem vários tipos de passe, né? Que mais para frente a gente vai falar. Tem o passe que é mais espiritual e o passe que é mais material. Porque quando nós estamos com uma deficiência física, vamos precisar da energia espiritual, mas vamos usar também da energia material. Então você vê que é indispensável ter ali alguém para doar uma energia mais densa, que faz parte do nosso mundo material, para colocar em alguém que esteja no mundo material, né? Perfeito. Então é um trabalho em conjunto com a espiritualidade. Com a espiritualidade. A espiritualidade também precisa desse fluido mais animalizado nosso. Sim, sim. Existe o passe P3E e o P3F, que são aqueles passes que nós falamos que é de desobsessão ou enfermidades físicas graves, né? Que tem inclusive uma caminha, e esses são mais demorados, porque aí você precisa de pelo menos 3 para dar o suporte, e a pessoa vem, aí tem a maca, a pessoa deita na maca, e a gente faz o passe com a pessoa deitada. Então você vê que são vários tipos de passes que são aplicados justamente com o objetivo de ser mais assertivo no auxílio do assistido. Nada disso habilita parar qualquer tratamento médico, em situação nenhuma. É sempre faz assistência e continua com o tratamento médico. E o passe para desobsessão, não tem assim uma diferença do... Porque assim, a desobsessão é uma influência espiritual ali, né? Sim. Não é pro espírito se envolver a pessoa naquele momento. Não. Então, só por curiosidade, mas eu não vou muito ao fundo disso, não. Nesse passo específico, a pessoa vai ouvir a palestra, aí ela entra, toma o passe, aí a recomendação é que ela saia e fique esperando lá de fora um tempinho. Então ela entra, recebe o passe, aí ela sai. Normalmente a gente oferece um pouquinho de água fluídica, né? Água abençoada, vamos colocar assim, né? Que é um luxo. Então a pessoa toma um passe, já bebe a aguinha e fica sentada lá esperando um pouquinho. Fica ali uns 5, 10 minutos. E aí depois a pessoa vai embora. Por detrás do balcão. A pessoa entrou, recebeu o passe e saiu. O médium que está dentro da sala, ele fica disponível para ver se pode haver a comunicação daquele companheiro que está acompanhando a pessoa. Note bem, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de amor. Estamos falando sempre de amor. Num centro espírita, quando nós falamos de assistência espiritual, nós estamos falando de assistência espiritual para quem está indo procurar ajuda, e nós estamos falando de assistência espiritual para quem acompanha essas pessoas. Então, jamais nós vamos afrontar o acompanhante do encarnado. Porque o objetivo não é esse. Os espíritos, quem são os espíritos? Nós não temos espírito. Nós não temos espírito. Isso é uma mentira. Nós somos espíritos. Temporariamente eu estou num corpo de carne, que diga de passagem. Mas
Quando eu não tiver mais esse corpo físico, eu vou continuar sendo um ser. E nós nos ligamos às pessoas ou por simpatia ou porque em algum momento alguém prejudicou alguém. E todo mundo tem suas verdades. Todo mundo tem suas verdades. Então, quando acontece da pessoa passar na entrevista e tudo mais, e for recomendada que ela tome passe de equilíbrio, um passe C, e depois, se não resolver e tiver que, na entrevista, partir para um passe mais a fundo, o que nós vamos fazer? Tentar colaborar para a pessoa que foi buscar e também tentar ajudar aquele que está acompanhando. Que, de certa forma, ele está vinculado àquela pessoa. Mas por que ele está vinculado? E a gente que vai querer ajudar essas pessoas também. E aí, tudo que ele podia imaginar no mundo era que ele seria agredido, que ele seria confrontado, menos que ele ia receber um abraço fraterno. Então é muito comum ter aquele... Por isso que a gente chama de choque, né? Ele é um choque. Por quê? Porque ele espera qualquer coisa, menos um jato de amor. Então, se tem a chancela de Deus, se Deus permitir que ele possa se manifestar, às vezes ele fala, eu estou perseguindo fulano porque ele dá os motivos dele. Ele dá os motivos dele. E a gente vai querer falar para ele se libertar disso. Porque o perdão, quando Jesus falava que o perdão é a chave da evolução, a caridade e o perdão, a gente não entendeu muito isso. Então, a partir do momento que ele conseguir se libertar daquilo, o ganho vai ser tanto para ele, quebrando um elo de violência, de um ciclo de rancor e ódio e de vingança, e ele possa se libertar e ele possa seguir a vida dele espiritualmente. Então fica meio que na dependência de um do outro. Já teve situações curiosas no diálogo fraterno, a entidade fala assim, olha, por mim eu já estava longe, mas a pessoa me chama. A pessoa me chama. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela quer que as coisas mudem, mas ela não muda o hábito dela. E como é que você vai conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Se você fizer tudo igual, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, dependendo dos ambientes que a gente frequenta, dependendo dos hábitos que nós temos, nós vamos atrair pessoas mais ou menos na mesma sintonia. Posso dar passe em pet? Posso. É um trabalho lindíssimo, eu conheço, eu não frequentei, mas eu soube que o pessoal faz. E pensa assim, olha, nós estamos num ambiente domiciliar. Estou eu, minha família e o pet. Às vezes o ambiente familiar não é um ambiente aconchegante. E todos sofrem por isso, inclusive o pet. Às vezes o despertar de uma família pode ser o pet. E aí a pessoa vai, faz a terapia do passe no pet, assiste algumas palestras e fala, eu acho que me encontrei. Volta o vídeo. Olha o que eu falei. O ambiente propicia um ambiente mais saudável ou menos saudável. Ou seja, as coisas acontecem. Quando abre a possibilidade de você dar um passe no pet, ele abre a chance de você também conhecer o evangelho. Nós não estamos dizendo que o plano espiritual vai provocar uma doença no pet para te trazer para dentro. Não, eles não estão te obrigando a vir pela dor. Não vamos inverter a coisa. Mas não é nada disso. Nós estamos dizendo que o ambiente favorece. Então, quer dizer, aplicar passe no animal, sim, mas não é o mesmo passe que um ser humano, né? Você não vai aplicar no coronário do seu pet e procurar... Não é assim que funciona. O passe é diferente. Eu não conheço. Sim, onde é aplicado, né? O Wilson Trindade, né? Ele já esteve aqui conosco. Ele na casa, ele tem trabalhos acho que é todo domingo, se eu não me engano, de passe em animais, né? Em pet. Então, as pessoas levam lá o seu pet junto, fica no salão, tal, tem a palestra, tem o conteúdo e aplica-se ali. Mas também há aqueles que falam assim, meu animal, né, meu pet aqui tá doentinho, tá desanimado, não tem nenhuma casa aqui perto, né, não tem onde eu levar, embora eu já vá levar no veterinário e tal.
mas ela própria pode aplicar ou não é recomendado, você acha? Mas nós vamos ter um tema mais à frente, que o passe, ele vai muito mais além do que simplesmente você fazer a imposição de mãos, né? Então, se você tomar certas precauções, eu diria que poderia. Cláudio, mas você falou que o sopro não resolveria, então ele tá com a patinha doendo, eu vou lá e sopro, né, com ar quente, eu ajudo? Eu ajudo. Mas tem alguns detalhezinhos aí que a gente vai ver mais à frente, que precisa saber que existe. Você já chegou a ver casas que a aplicação de passe é com o médium incorporado? O que você pensa disso? Já, mas aí tem a ver com a mediunidade das casas, né? Eu tenho gente na família, por exemplo, que não gostava quando tomava passe e era uma pessoa que não estava incorporada. Mas para você ver, né? Que são conceitos que na maioria das casas espíritas, a maioria não é incorporado. Né? Mas a pessoa... Aí vai do assistido. Né? Eu não vejo erro nenhum. Mas eu sei que existem situações que tem pessoa que tem as preferências de querer passar com quem... É a mesma coisa a orientação. A orientação nas casas espíritas se dá através de voluntários. Você vai lá, passa pela entrevista e na maioria das vezes a pessoa não está incorporada. Eu conheço gente que fala, eu não gosto de ir lá porque lá eu falo, o outro está me ouvindo, eu queria que fosse uma pessoa incorporada, pelo menos era alguém fora do contexto total. Ok, aí você tem que sair peregrinando aí para tentar descobrir uma casa que seja nessa situação. De novo, o orientador, ele já fez curso justamente para aquilo que for conversado entre eles, seja alguma coisa que não vai sair daquela mesa. De jeito nenhum. E ele tem a sabedoria de encaminhar qual a assistência que ele vai... Que seria mais eficaz naquele tipo de situação. E ser orientador não é fácil. Nunca foi. Eu acho que eu não tenho perfil. Acho que eu não tenho perfil. Porque tem casos polêmicos ali. Nossa, aí você fica... Você fala, o que eu faço? Eu saio daqui... E chamo a polícia, eu choro junto com a pessoa, eu abraço a pessoa, eu vou ficar com medo. Às vezes você tá o orientador está conversando com a pessoa está armada. Né? Às vezes a pessoa está passando a orientação, está com a mão suja de sangue. E aí o que você faz? É uma situação bem complicada. E aí você vai atender 2, 3 pessoas e vai para casa, e se você ficar remoendo aqueles assuntos, então é sinal que você não está preparado para isso. Tem que ter uma saúde mental, né? Muito boa. Eu não fiz ainda o curso, mas eu acho que eu não tenho muito perfil para isso, não. Acho que não tenho muito perfil para isso. Você vai aplicar o passe, e na hora que você está aplicando o passe, a pessoa, o assistido tem manifestação. Pode acontecer. Mas se não acontecer na casa espírita, vai acontecer aonde? Melhor do que acontecer dentro do metrô, dentro do ônibus, num coletivo ou na rua. Então, por isso que é interessante fazer o curso de passe, porque aí o curso de passe vai orientar o que fazer nesses casos. O que seria recomendado, assim, hein? Quando acontece uma situação dessa? A pessoa tá lhe dando passe, aí o assistido como se fosse uma psicofonia, né? Como se fosse uma psicofonia, ele dando a falar. O que eu tô fazendo aqui? Ou então dando a chorar. Bom, se o assistido começa a chorar, de forma assim que ele não consegue se controlar, pode ser 2 situações. Uma delas, ele sentiu que o ambiente está tão gostoso e fazia tanto tempo que ele não sentia amparado, acolhido, que ele já nem lembrava mais o que era ser amado. Então ele pode acontecer isso. Então essa é uma situação. E pode ser uma outra situação que acontece, é muito mais frequente do que você imagina, que às vezes a pessoa está tomando passe e um familiar muito querido acaba entrando na câmara de passe. E aí a pessoa fica descontrolada de sentir que... né? Sentir a presença ali daquele ser amado. E como a equipe que está ali não está para afrontar nem o encarnado, nem o desencarnado, não há o que temer. Não há o que temer. Se você for querer afrontar, né, a gente já viu uma situação mais ou menos assim, que a pessoa fala, olha, deixa a pessoa em paz, né? Vamos procurar Jesus. Aí começa a argumentar, meio que querendo ensinar a entidade espiritual a se conduzir
Dando ordem, né? Dando ordem. A entidade vira e fala assim, você quer que eu fale aqui na frente dos seus colegas quem você é? Então, o objetivo não é esse. O objetivo é o amor, é acolher. Então, se você não está afrontando, e você não faz ideia de que o amor é capaz de fazer. É uma coisa maravilhosa. E o plano espiritual também está ali para auxiliar, né? E é aconselhável doutrinar, dialogar com o espírito através do assistido, como se fosse um médium que O recebeu? trabalho não seria esse. O trabalho seria, então, indicar ele lá para o P3F, P3E, para ele fazer esse desobsessão. A desobsessão, né? Mas indicar que o assistido ele precisa fazer outros tipos de passe para ele se equilibrar. Eu tomando passe, eu vou ter a garantia de cura? Não. Não. Por quê? Nós falamos, tem a questão, o emissor é o plano espiritual. O plano espiritual, ele está ali disponível para aqueles que foram buscar. Aí tem o transmissor, aí tem o receptor. Se o plano espiritual quer a cura da pessoa e o médium não está naqueles bons dias, brigou em casa, não queria ir para o centro, está brigado com o pessoal do centro, está de má vontade, ele vai atrapalhar bastante na transmissão de energia para o receptor. Pode ser um problema. Outra questão é a pessoa, o plano espiritual querer a cura, o transmissor, que é o médium, também querer, e a pessoa que está recebendo está achando aquilo uma palhaçada. Está achando uma palhaçada, ou então ela não acredita que ela mereça. Então você vê que tem muitos aspectos aí envolvidos. Às vezes a pessoa merece, mas não é o momento. Então a submissão à vontade de Deus é algo que que vale a pena a gente refletir a respeito disso. Aquele que não acredita em nada, mas vai receber o passe, ainda assim ele recebe os benefícios? Haverá casos em que ele poderá receber o benefício justamente para mostrar para ele que tem coisas que ele não compreende, mas que para Deus... Para despertar a fé dele. Para despertar a fé ou a interrogação, como que aquilo foi possível, né? Então você vê que não está muito envolvido, não é só mérito em receber, tem muita coisa envolvida. Tem até um caso de Jesus, em Lucas, no capítulo 17, lá no versículo 17 até 19. Foram de encontro de Jesus 10 leprosos. E a lepra não é uma doença que foi erradicada faz muito tempo não, viu? Em menos de 50 anos, era uma doença que praticamente não tinha cura. Tanto é que a gente ouve muito falar de histórias que existia o leprosário. Quando eu era garoto, eu não sei se no seu caso não, que você é mais novo, mas existia a campanha do leite, do pessoal do Fogo Selvagem, e existiam locais específicos para leprosos. Hoje em dia não tem mais isso, a legislação brasileira não permite. Mas você vê que então não é um negócio que era muito da antiguidade, né? A questão da lepra. E essas 10 pessoas foram procurar Jesus e Jesus as curou. E na época, quando a pessoa tinha essa doença, como era uma doença transmissível, você ficava excluído de uma sociedade, você entrava numa lista e você não podia conviver com os demais. Quando Jesus curou os 10, ele falou, olha, agora vocês procurem os sacerdotes para tirar o seu nome da lista, para você... Não basta... Sabe aquele negócio, a gente não quer só comida, quer diversão e arte? Não basta ser curado. Jesus queria que eles fossem curados e voltasse a uma vida digna para dentro de uma sociedade. Então eles saíram todos felizes. Só que um dos leprosos voltou e se ajoelhou e falou, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado pela cura que eu recebi. E surpreendentemente, Jesus olha para ele e fala assim, e cadê os outros 9? A sua fé te curou, você está curado. Olha a frase curiosa. A sua fé te curou, você está curado. Mas não foram os 10 que se curaram? Ou os 10 foram curados, mas só aquele daqui para frente nunca mais vai ter lepra. E os outros, talvez. Ali Jesus estava trabalhando com a lei de causa e efeito, que talvez assim, né? Ele falou assim, ó, eu curei o efeito, mas... E a causa? Como vocês não foram gratos, talvez vocês ainda
Não entenderam não a lição. entenderam a lição. E Porque ninguém nasce para sofrer, Sim. ninguém nasceu para ser pobre, ninguém nasceu para ser triste. A gente nasce numa situação de aprendizado. Por isso que sempre vem a pergunta: o que eu preciso aprender? O que está acontecendo comigo? Isso serve para quê? Ou isso é para dar um testemunho? Porque não é capricho divino. O sofrimento não é um capricho divino. A dor não é um capricho. A dor é um start, alguma coisa para alertar que é um efeito. Ó, você está tendo esse momento de dor, que nem sempre é física, mas aquele sofrimento, aquilo que você está passando, é para um despertar. E aí você pode escolher quais os caminhos que você quer. Às vezes a lição, a grande lição é a valorização da vida. Mas o que você tem feito do seu tempo? Às vezes, quando a gente tem uma recaída física, aquilo pode despertar, olha, o que a gente está fazendo na vida? Mas ninguém nasceu para sofrer. Para sofrer, ninguém nasceu. Deus não é feliz quando alguém está sofrendo. O sofrimento e a dor, o ruim, não é criação divina. Mas é um estágio que é necessário até a gente descobrir. É uma necessidade que ocorre porque, como a gente não sabe o que é certo e errado, a maioria das vezes a gente vai testando e quando a gente vê que alguma coisa não é o certo, provavelmente tem um efeito ruim e aquilo desperta, né? Então, o mal não é uma criação divina. Perfeito. Ela é natural e aos poucos a gente vai entendendo que aquilo... Tanto é que quando a gente descobre que alguma coisa que a gente está fazendo não é bom, muda. Insistir no erro, aí não é muito inteligente, né? O passe coletivo é efetivo? Sim, e muito. E muito. Quando eu fui em Aparecida do Norte, que você vê aquela igreja linda, maravilhosa, e você vê tantas pessoas ali buscando o consolo, né? Buscando a divindade. Quando o padre levanta a mão, ou o arcebispo, ou o bispo levanta a mão fazendo a bênção, aquilo é um passe coletivo que aquilo vai como um perfume. E aquilo completa os corações. Quando o pastor faz o passe coletivo, é a mesma coisa. E dentro do centro espírita também, ao término da palestra, quando a gente fala agora, nós vamos fazer o passe coletivo. Vamos nos recolher nos nossos pensamentos e vamos mentalizar, né? Recebendo o passe, ele é muito efetivo. Muito mais do que a gente possa imaginar. Porque as pessoas se colocam em sintonia para receber. Nem todos vão ser contemplados, porque a gente já viu. Não basta você estar ali fornecendo a energia. Quem está recebendo, isso conta bem mais. Você lembra da mulher hemorrágica, né? Jesus estava caminhando e tal, ela tocou na veste dela, mas ela queria ser curada. E Jesus foi bem claro, a sua fé te curou. Claro, você já chegou a verificar a cura, o avanço das pessoas na casa espírita? Já, assim? já. De alguém que chega bem Eu já vi gente recaído. condenada. É que a gente não ficava divulgando e é a questão de privacidade. De pessoas que estavam com um exame de tratamento muito sério, né? E a pessoa foi fazendo o tratamento médico e foi fazendo a terapia do passe em conjunto. E os exames dela, com o passar do tempo, ela se curou. Mas por que ela se curou? Ela se curou porque ela seguiu o caminho, era a programação espiritual dela, ela se renovou. E é o que eu te falei, o passe não é a garantia, né? Existe muita coisa envolvida. Mas mesmo que nessa encarnação a gente não consiga exatamente a efetivação, mas aquilo a gente tem que olhar sempre para a espiritualidade. Essa é uma encarnação nossa, é um aprendizado. O espírito eterno, o que é uma vida, é um dia. Perfeito. Falando assim parece que é tão fácil, né? A gente esquece no dia a dia, né? Mas no dia a dia a gente esquece. É mais uma encarnação, é mais um dia. Tenho mediunidade, mas não quero praticar. O que pode acontecer comigo? O que pode acontecer? Perder a chance. O que é a oportunidade da mediunidade? Quando você tem essa energia, lembra no comecinho do vídeo a gente falou que quem tem energia precisa dissipar essa energia. Se qualquer trabalho voluntário que você fizer, você já está trabalhando com a sua mediunidade. Então veja só, nós falamos que é um luxo, né? Água fluídica.
Então, se você é o trabalhador que vai pegar água filtrada e vai colocar nos copinhos, você tem aquela energia. Então, quando você está pondo água no copinho, você já está distribuindo sua energia ali. Quando você está na orientação, através do olhar, através das palavras que você passa para o outro, desenvolvendo a confiança, a autoestima, ouvindo o outro, você está emanando energia. Quando a gente fala de desenvolvimento da mediunidade, ainda se acha que desenvolvimento da mediunidade é incorporação. Quando eu preparo minhas aulas e vou dar aula, ou quando eu preparo uma palestra, é o desenvolvimento mediúnico. Quando você é convidado para ser um médium de suporte, então os outros estão dando passe e você está ali. Quando o assistido senta, você pensa no assistido no sentido, Pai do céu, abençoe essa pessoa para ela receber aquilo que o Senhor achar que seja necessário. Esse é um trabalho de educação mediúnica, é um trabalho já mediúnico. Então, é nesse aspecto que eu acho que ficou bem claro. Mediunidade não é só incorporação, não. Né? É algo que vai muito além disso. Se você tem energia, qualquer trabalho voluntário, se você for ajudar no curso da OAB, se você for ajudar na evangelização infantil, na distribuição do lanche, você imagina você numa quermesse, ajudando a distribuir o pastel, e você, além do alimento que você está dando, você está dando... Com alegria, né? Com alegria, um pouco do seu amor para a pessoa. O outro sai de lá mais que o estômago cheio, ele sai satisfeito. O pastel não vai ser de vento, né? Não é de vento. É fluídico. Então vamos mentalizar nesse momento. Se quiser fechar os olhos, faça. Se não, fica da forma como você se sentir mais à vontade. Vamos mentalizar a Deus e vamos sentindo uma energia muito boa ao nosso derredor. Vamos nos sentir amados por Deus. Somos seus filhos e seus herdeiros. Vamos imaginar uma luz no nosso teto, descendo sobre o nosso corpo, limpando, tirando tudo que for negativo. Que isso se desfaça e volte para a natureza. Que a gente possa reequilibrar o nosso corpo, a nossa mente. Que a gente consiga se amar. Vamos mentalizar chuva de prata sobre nosso corpo. E aí vem a prece. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendestes de afligir a todos que estão nos ouvindo nesse momento, pela enfermidade. Eu te suplico um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-te de pôr-lhes um termo. Bons espíritos, ministros do oponente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-los. Encaminhai o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Que é essa prova da vida, né? Desse momento que nós estamos vivenciando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.